Você ouve o programa Panorama Bíblico, um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz. Seriedade na palavra. Vamos para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Estamos aqui com o nosso pastor Max, pastor aqui da Igreja Evangélica da Paz, e estaremos aqui respondendo algumas perguntas. Nós recebemos recentemente uma correspondência, uma carta de um ouvinte chamado José Carlos, que nos entregou aqui em mãos, fazendo algumas colocações sobre esta seita chamada Adventismo do Sétimo Dia. E nós então aqui selecionamos alguns itens aqui desta carta para estar esclarecendo ao ouvinte José Carlos, que saiu da sua igreja, a Igreja Batista tradicional, uma igreja séria, comprometida com a doutrina bíblica, depois de mais de 17 anos congregando nessa igreja, e ele foi aliciado pelos adventistas, e ele então está agora defendendo esta seita, e colocou aqui algumas observações que nós estaremos respondendo para ajudar o nosso ouvinte e outras pessoas também. Então, o título que ele colocou é A Verdade sobre a Lei de Deus. Ele colocou, o título não está muito coerente, viu, irmão José Carlos? Na verdade, seria A Mentira sobre a Lei de Deus. Mas o nosso irmão pastor Max estará então respondendo ao ouvinte José Carlos. Amém. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria apenas, de, antes de iniciarmos esse breve estudo, citar o texto de Judas, no versículo 3, que fala assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então esse versículo da carta de Judas, ele elucida uma possível dúvida da questão de nós fazermos estudos apologéticos. A apologia nada mais é do que a defesa da fé. Então, quando você está defendendo a sua fé, você está fortalecendo a sua fé e também mostrando o caminho errado àquelas pessoas que estão numa doutrina herética, como essa que o nosso pastor Miranda acabou de falar. Com relação à carta recebida por parte do irmão José Carlos, como o irmão falou, o título dela é A Verdade sobre a Lei de Deus. O irmão foi bem claro nessa questão. Na realidade, eles abordam a lei como uma mentira da lei de Deus. Então, é importante, antes de nós iniciarmos exatamente a carta, o pastor Miranda, eu gostaria apenas de trazer ao conhecimento, ou pelo menos ao reconhecimento daqueles que já conhecem a palavra e essa doutrina. A maioria das pessoas que seguem essa doutrina, elas não têm a noção exata do que é isso, do como se iniciou. Então, porque se você chama uma pessoa, você prega o Evangelho de Jesus, você prega o que? A salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pega a Bíblia e fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, tudo o que aconteceu, a história bíblica toda, e você chega a Jesus Cristo, que é a consumação da obra vicária expiatória através da cruz do Calvário. Essa é a nossa salvação. Mas como surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia? É importante nós entendermos isso, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não nasce com esse nome, Adventismo do Sétimo Dia. Isso foi ao longo do tempo. Ao início, eles não guardavam o sétimo dia. Mas Mateus 24, versículo 36, os discípulos perguntavam a Jesus: quando será esse dia? Qual foi a resposta de Jesus? O dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, somente o meu Pai que está nos céus, ok? Então, essa afirmativa de Jesus, ela está num termo imperativo, não deixa margem à dúvida. Então, ninguém deve buscar
essa revelação, porque não há, Jesus foi bem claro, não há essa revelação para os homens. Isso apenas compete a Deus. Então qualquer seita, ou melhor, vamos dizer, qualquer doutrina que se inicie com base nisso, ela tem que ser refutada. E a igreja adventista começa assim, pouca gente sabe, mas Guilherme Miller, ou alguns chamam de William Miller, em 1844, preveu a volta de Jesus Cristo com dia e horário, 22 de outubro de 1844. O que ele usou para isso? Ele usa um texto de Daniel capítulo 8, versículo 14, que ali alude a 2.300 tardes. O que ele fez? Ele foi buscar um decreto de Artaxerxes em 457 a.C., que seria a restauração do templo de Jerusalém. Então, como é ali em Daniel 8, versículo 14, fala da restauração, ele fala é a restauração do templo. Qual é o templo de Jesus? É o mundo. Então ele vem para restaurar o mundo. O que ele fez? Ele alencou o ano 457, somou mais 2.300, chega a quanto? 1843, não foi 1844, chega a 1843. O que aconteceu em 1843? Jesus voltou? Não. Aí ele um tanto quanto chateado, aí fala para ele, não, você não se enganou, foi apenas um erro de cálculo, você não pode contar o ano 457, começa a contar do 458, então é 1844. Então aguardaram mais um ano, enfaticamente ali, voltou, não voltou. Houve um desapontamento, tanto é que mesmo na doutrina adventista, isso é chamado dia do grande desapontamento. Isso na doutrina adventista é falado assim. Mas o que aconteceu? Aparece um outro profeta, Hiram Edson, um fazendeiro também. Então, no dia seguinte, no meio do seu milharal, ele tem a revelação. Qual foi a revelação? Ele olha aos céus e ele vê então, na sua visão profética, Jesus passando do lugar santo para o lugar santo dos santos. Ou seja, Jesus, quando foi aos céus, ele não foi ao lugar santíssimo, ele estava no lugar santo, fazendo alusão ao tabernáculo, lugar santo onde ficavam os sacerdotes, lugar santo dos santos apenas o sumo sacerdote. Então, naquele momento ele passa para quê? Juízo investigativo. Ou seja, quebra a obra de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo fala lá, está consumado, então Jesus Cristo deveria falar assim, está parcialmente consumado, eu ainda tenho que voltar para fazer o juízo investigativo. Então essa é a base. Com base nisso, pastor Miranda, evangelista Cláudio, irmão Lucas, com base nisso, é o suficiente para refutar essa seita. Aí se você verificar, você vai ver também que as testemunhas de Jeová vêm no mesmo ritmo. Charles Taze Miller vem no mesmo ritmo. Charles Taze Miller ele fez parte do movimento millerista também, dos adventistas. Então você vê que já tem essa sequência. Então isso seria o suficiente, irmão José Carlos, se estiver nos ouvindo, ou você, prezado irmão, prezado ouvinte que está nos escutando, que pertence à doutrina dos adventistas do sétimo dia, pense nisso. Uma doutrina que começa contrariando uma ordem de Jesus, que ninguém deveria buscar. Não existe fórmula matemática, a Bíblia não tem essa revelação para nós, não cabe a nós. O dia, a hora, ninguém sabe. Então essa é a base. Seria o suficiente, penso eu, Miranda. Seria o suficiente. Mas nós temos aqui algumas indagações com relação ao nosso irmão. Ele elencou aqui um texto que é muito comum. O texto de Mateus 5, versículo 17 até o 20, onde fala que Jesus afirmou que não veio abolir a lei. O irmão Miranda poderia ler esse texto para nós? Depois nós fazemos dissertação em cima desse texto. Mateus capítulo 7, 17 ao 20, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Muito bem, pastor Miranda, o senhor leu do capítulo 5, versículos 17 a 20,
E esse texto é muito utilizado pela doutrina adventista do sétimo dia. Então é apresentado como o quê? Como um mandamento direto da parte de Jesus para se guardar a lei. Mas qual a finalidade? Guardar o sábado, o quarto mandamento. Essa é a finalidade deles, ok? Então, para que nós possamos entender essa palavra aqui de Jesus, o que Jesus está falando, o primeiro ponto que nós devemos observar desse texto todo que nós lemos aqui é o versículo 18. O versículo 18 ele já elucida essa parte. O versículo 18 fala assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, aí você vai encontrar uma vírgula, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, vírgula, até que tudo se cumpra, ok? Então, com base nesse versículo, a doutrina adventista, ela afirma que Jesus está falando que a lei, que para eles é o decálogo, deixar bem claro, eles dizem que a lei para eles é os 10 mandamentos. Depois, se nós tivermos tempo, até no final nós falaremos sobre essa questão. Existe lei moral, existe lei cerimonial, o que seria isso? A gente vai, se houver tempo, a gente aborda sobre isso, mas a princípio vamos só nos concentrar nesse texto aqui. Então eles acham que é o decálogo, e o decálogo jamais passará, seria o que Jesus estaria falando aqui, ok? Mas será que o texto fala isso exatamente? Primeiro, o texto ele não diz que cada jota ou tio da lei vai permanecer até que o céu e a terra passam, mas diz que não passará até. Até o quê? Até que tudo se cumpra, ou que tudo esteja cumprido. Ou seja, esse até ele tem uma conotação de quê? De cumprimento. É a mesma coisa, nós estamos aqui no estúdio, para exemplificar, talvez o ouvinte aí tenha uma noção melhor com esse exemplo. Vamos supor que eu chegue e fale, nós temos uma porta aqui que faz a separação da nossa parte aqui do locução com o nosso estúdio, com nossa sonoplastia. Eu chego e falo, olha, aquela porta, ela vai permanecer fechada até que alguém traga a chave. Ela vai permanecer fechada para sempre? Não, quando alguém trouxer a chave, essa porta vai se abrir. Então o que Jesus está falando aqui? Até que tudo se cumpra. É isso que Jesus está falando. Então o que nós entendemos aqui é que Jesus está declarando, até que o seu ministério se cumprisse, ou seja, sua vida, encarnação, morte e ressurreição, ascensão aos céus, a lei não passaria. Porque a lei estaria em vigor a partir da morte de Jesus. Jesus venceu a morte. Então a lei se esvazia nesse sentido e segue com Jesus. Então, após isso, viria o quê? A dispensação da graça. Ainda nessa base, Miranda, apesar da explicação que nós demos aqui, ela já nos deixa assim com bastante certeza do que Jesus está falando. Talvez nesse ponto, algum irmão, talvez até o irmão José Carlos, se estiver nos escutando, ele pode ficar uma dúvida aqui. Fala assim, ó, isso aqui é uma interpretação duvidosa. O que os adventistas falam nesse sentido? Eles falam o seguinte, que tudo se cumpra, seja o fim de tudo, ou seja, seja o fim do mundo. Mas será que é isso mesmo que fala? Como é que nós podemos elucidar isso? Então talvez nós fiquemos aqui numa polêmica. Olha, o adventista fala isso, mas vocês falam isso, mas tem fundamento aqui. Quem pode responder para nós? Será que é os livros do mundo? Será que é a Luz Menor de Ellen G. White? Será que são os livros de João Calvino? Será que são os livros de Jacob Armínio ou de qualquer outro erudito? Não, quem responde é a Bíblia Sagrada. Então vamos entender aqui como que nós podemos elucidar essa dúvida. A Bíblia Sagrada nos responde. Se nós lemos aqui Lucas 16, versículo 16. Lê para nós, por favor, Miranda. Lucas 16, Sim. Versículo 16. Então a Bíblia responde, né, pastor Marcos, essa questão adventista, né? Em Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde este tempo vem sendo anunciado o evangelho no reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então o texto aqui é muito claro, né, pastor Marcos? Está bem claro, a lei está no singular. A lei e os profetas vigoraram até João. Aí João é esse, irmão? João Batista. Aí vem a igreja adventista do sétimo dia dizer, não, isso aqui que Jesus falou não é verdade, que a lei ainda está em vigor. João Batista anunciava a Jesus Cristo. Então João Batista estava falando, a lei e os profetas vigoraram até João o Batista.
porque depois vem Jesus. Aí desde esse tempo, depois de João Batista, que é o último dos profetas, por isso que Jesus fala, a lei e os profetas, vem sendo anunciado quem? O evangelho do reino de Deus. Qual é o evangelho do reino de Deus? A salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos observar aqui, mais uma vez, ô Miranda, quando nós falamos aqui do versículo 18 do capítulo 5, nós citamos aqui o até. Aqui também tem o até. A lei e os profetas vigoraram até, ou seja, põe um limite de tempo. Um limite de tempo até. Então observamos mais uma vez a lei até. Mas vamos ainda numa sequência aqui. A permanência da lei, ela dependia de quem cumprisse, e Jesus cumpriu integralmente. Onde é que nós temos esse texto? João capítulo 19, versículo 30. Lê para nós, Miranda, por favor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Muito bem. Repete para mim, depois do está, o que Jesus falou? Está? Consumado. Então, tem fundamento um juízo investigativo, Miranda? Não, a Igreja Adventista tem vários ensinos errôneos, né? E um deles, que é pior ainda do que a guarda do sábado, é o juízo investigativo, aonde eles afirmam que a obra de Cristo não foi consumada na cruz do Calvário. Olha o absurdo, dizer que a obra de Cristo não foi consumada na cruz do Calvário. E aqui está o texto que nós acabamos de ler, né? Que o que foi que Jesus falou? Está consumado. Jesus falou, a obra da salvação foi consumada, está consumado. Aí vem os adventistas contrariando a palavra de Deus, diz, a obra de Jesus não foi consumada. É mais um ensino errôneo desta seita. Muito bem, amado ouvinte, amado irmão José Carlos, espero que você tenha, através do Espírito Santo, essa revelação. O que Jesus, ele asseverou ali em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20, não foi o tempo em que a lei devia permanecer, mas com certeza o seu cumprimento. E o cumprimento já aconteceu, conforme Paulo nos escreve em Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, mas a justiça de todo para a justiça de todo aquele que crê. Então nós temos ainda algumas referências, apenas para encerrarmos esse capítulo 5, versículo 17 a 20, Lucas capítulo 24, versículo 44 a 46 diz assim: E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-se o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos. Ainda Atos capítulo 13, versículo 29. E havendo eles cumpridos todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Então, irmãos, a lei que fala Jesus não é somente o decálogo, deixar bem claro, mas toda a lei, ou seja, os 613 mandamentos, só que isso não interessa aos adventistas do sétimo dia, porque para eles só se interessam pelos 10 mandamentos. Com qual obrigatoriedade? A guarda do sábado. Ainda se nós pudéssemos seguir um pouquinho mais, o tempo ele é bem curto, mas eu gostaria de um pouquinho mais ainda, Miranda, nesse capítulo 5, versículo 17 a 20, que é um texto também fora do contexto, embora só nesse texto nós conseguimos elucidar algumas dúvidas, nós temos que usar o contexto. Então, vamos ver o que Jesus fala nessa narrativa, pegando os versículos seguintes. Então, Jesus fala de 3 mandamentos do decálogo, ok? Como eles assim afirmam. Ele fala do 6º mandamento, Mateus 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, ok? Versículo 21. Versículo 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. 7º mandamento do decálogo, ok? 3º mandamento, Mateus 5, versículo 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Muito bem, nós lemos aqui 3 versículos de onde estão? No decálogo, nos 10 mandamentos. Agora vamos ver no versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Esse mandamento é do quê? É da lei.
Está onde? Levítico 24, versículo 20. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como se ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Ok? Outro texto aqui que vai falar de mais uma lei, um mandamento que Jesus fala fora do decálogo. Mateus 5, versículo 43 e 44. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. Onde é que está esse mandamento revelado na lei? Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Muito bem. Se a alegação adventista é que Mateus 5, versículo 17 a 20 é uma ordem de Jesus para guardar a lei, não podemos isolar o texto. Se isolarmos o texto está emitindo. Então, considerando o contexto, o que eles deveriam guardar? Os 613 mandamentos. Então, eles deveriam fazer a circuncisão, eles deveriam fazer todos os mandamentos que a lei assim determina, e não pura e simplesmente a guarda do sábado. Só para encerrar esse texto, Romanos 10, versículo 1 a 4. Paulo fala assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunhos que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam àquela que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, se alguém perguntar, mas os adventistas não são pessoas de boa índole? Sim. Os testemunhos de Jeová não são pessoas de boa índole? Sim, mas não têm o entendimento da palavra e procuram estabelecer uma justiça própria com base nos escritos dos seus falsos profetas. No caso aí nós temos a Ellen G. White, nós temos Charles Taze Russell e tantos outros, Rutherford, que vem logo após as testemunhas de Jeová, e estabelecem essa questão. E Paulo é bem claro: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus, pois, cumpriu toda a lei, inclusive o decálogo, ok? É que infelizmente o tempo não dá, mas numa próxima oportunidade nós poderemos abordar mais alguns textos. Deixa ao Miranda para ele seguir com mais alguma consideração. Agora, o pastor Marcos, é importante a gente ressaltar duas coisas aqui. Essa parte que o irmão leu aí em Romanos, capítulo 10, né? E principalmente o versículo 4, onde é bem enfático, né? Porque o fim da lei é Cristo. Então a lei foi abolida? Foi, porque o fim da lei é Cristo. Aí vêm os adventistas e fazem aquela jogadinha, né? Não, o texto não é bem isso aqui não. A lei está dividida em duas: lei moral e lei cerimonial. Isso não é verdade. Existia apenas uma lei com 613 mandamentos. Uma outra coisa, o pastor Marcos, que é importante ressaltar, que muitos irmãos evangélicos não conseguem entender que os adventistas do sétimo dia não são evangélicos. Eles não são nossos irmãos e eles não nos consideram como irmãos. Simplesmente eles se aproximam das igrejas com seus comportores, com as suas revistas de saúde, visitam as igrejas evangélicas e muitas vezes sobem nos púlpitos apenas para enganar, ludibriar, porque não considera também nós como irmãos em Cristo, para levar para a sua igreja, para a sua seita. E alguns irmãos pensam que os adventistas são evangélicos. Não tem problema, eles só guardam o sábado. Não é só isso não, meu irmão. Você sabia que os adventistas do sétimo dia, eles pregam o sono da alma? Uma doutrina completamente, um ensino completamente fora da Bíblia Sagrada. Para eles, quando uma pessoa morre, fica inconsciente. Eles também ensinam o aniquilamento dos ímpios e de Satanás. Jesus disse que o inferno é eterno, que o sofrimento é eterno. João, em Apocalipse, lá, na sua revelação que Jesus deu para ele é muito claro que as pessoas serão lançadas na geena, Satanás também, e sofrerão eternamente. Aí vem a igreja adventista contrariando
o ensino de Jesus, contrariando o ensino da Bíblia, diz que os ímpios serão aniquilados, que o próprio Satanás vai ser aniquilado. Um outro ponto doutrinário também foi abordado aqui, uma heresia, o tal do juízo investigativo, dizer que o Senhor Jesus tinha uma natureza pecaminosa. O Jesus da igreja adventista, o evangelista Cláudio, não é o nosso Jesus. Vou repetir, o Jesus da igreja adventista não é o Jesus nosso, porque o nosso Jesus, ele é criador, o deles é criatura. Eles falam que é Miguel, o arcanjo Miguel. Então, isso aí contraria o ensino da palavra de Deus. E falar que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, o Jesus da igreja adventista é um pecador, o nosso não. Pode Miranda, falar, pastor Marcos. A questão da lei é que não há tempo, depois, no próximo programa, nós poderemos falar. A questão da lei é uma lei única, são mandamentos e preceitos. Aí sim existe mandamentos e preceitos morais, cerimoniais, e eu até acrescento um terceiro, judiciais, que são as penas que aquelas pessoas assim sofriam. Mas tem o irmão citou alguma coisa extremamente perigosa. Eles alegam em Judas, versículo 9, onde ali Judas fala da luta do arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Esse texto você não encontra na Bíblia. Esse texto ele foi alencado, tudo indica, se você pegar os comentaristas bíblicos, eles falam que é uma tradição judaica. Existe um livro, eles chamam pseudo quando não é legítimo, né? Esqueci, pseudo-apócrifo, chamado Ascensão de Moisés. Nesse livro tem essa passagem. Então eles alencam essa questão, aí eles vão buscar a passagem lá da visão que Pedro, Tiago e João tiveram de Elias, Moisés e Jesus. Eles alencam os dois textos dizendo o seguinte, que Moisés foi ressuscitado por Miguel. Então quebra a Bíblia. Como é que eu posso aceitar que Miguel foi o primeiro que ressuscitou dos mortos, se a palavra Paulo fala que Jesus é a primícia? Então é algo assim medonho. Moisés, vai vendo, Moisés, que teria sido ele que foi ressuscitado, se é Jesus a primícia daqueles dos que dormem. Paulo é bem enfático nessa questão. Então são ensinos extremamente perigosos. Foi o que o irmão falou. A guarda do sábado, não há problema nenhum em você guardar o sábado. Você não pode atrelar a guarda do dia à tua salvação, porque senão você tira o foco de Jesus. Você pode fazer o culto, adorar na tua igreja, todos os dias são do Senhor. Então fica bem fácil. É que infelizmente o tempo não dá para a gente seguir. Que, né, o pastor Marcos, como eles não aceitam, né, a sobrevivência da alma após a morte, então como explicar que Moisés apareceu na transfiguração? Então eles não têm como explicar. Então eles inventaram que Moisés ressuscitou, contrariando aquilo que o irmão falou, que Jesus é a primícia dos mortos. Então estamos concluindo esse quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Amém. O nosso programa será reprisado às 19 horas e à 1h da manhã. Temos aqui alguns nomes para a oração, não vamos falar todos por causa do horário, mas queremos convidar a todos amanhã, dia 12 de maio, culto de ação de graças às 19h30 aqui na igreja sede. Então amanhã, culto de ação de graças às 19h30, você é o nosso convidado especial, traga um visitante, venha, traga a sua família, você será muito bem-vindo. Vamos fazer uma oração com o evangelista Cláudio Bortoni, por todos os nossos ouvintes e também por aqueles que foram mencionados aqui nesse livro de oração. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque, havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças, tirando-a do nosso meio e a cravando-a na cruz. Muito obrigado, Senhor, pela sua obra salvífica na cruz do Calvário, definitivamente realizada para todo sempre. E a tua palavra também nos diz que a lei nos serviu como tutor para nos conduzir a Cristo para a justificação. Bendizemos o teu santo nome, te agradecemos por essa aula, consagramos esse dia, essa manhã ao Senhor
E queremos agora te pedir, Senhor, por todos os irmãos que participaram dessa programação, ouvindo e ligando para a nossa igreja e participando deste programa. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus. Que o Senhor possa lançar a tua luz sobre todos os nossos ouvintes, abençoando-os, enchendo-os com a tua graça, dando compreensão para que possam discernir aquilo que provém de ti e aquilo que não vem da tua palavra. Muito obrigado mais uma vez por essa programação e pedimos, Senhor, a tua bênção também sobre este fim de semana que estaremos vivendo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esses dias que seguem e as programações da Igreja Evangélica da Paz. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.